Salve galera, agora falando um pouco sobre movimento uniforme e velocidade média. Agora nós já temos o conhecimento das unidades, deslocamento, tempo, vamos aplicar isso e entender como funcionaria. Quando eu penso no conceito movimento uniforme, o que eu estou pensando? Movimento significa para mim que eu tenho uma velocidade, nesse caso, é isso que está simbolizando, e essa velocidade é sempre igual, uniforme. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai anotar aqui exatamente é esse conceito. Quando eu penso no conceito, então, movimento uniforme, eu lembro que a minha velocidade vai ser uma constante. Tá aqui bonitinha. E eu entendo que quando a minha velocidade é uma constante, eu entendo que a minha aceleração é igual a zero. Quem é a aceleração? Hoje eu vou citar para você, depois nós vamos ter uma aula, assim que acabar o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, a gente já começa falando sobre a aceleração, o que é aceleração, como funciona. Mas a primeira coisa que a gente vai entender, movimento uniforme, velocidade constante, logo aceleração. Aceleração é a variação da velocidade. Isso quer dizer que se a velocidade é constante e não varia, não muda, então não tem aceleração, ela se torna um fator nulo. Ok? Pensando dessa forma, nós representamos o conceito para você de velocidade constante, chamando ele de velocidade média. E aí é lógico, quando aparece isso para você, nós temos que a velocidade média nada mais é do que o deslocamento que você tem em um certo intervalo de tempo. Eu quero que você entenda os detalhes. Primeira vez, velocidade média. Por que nós chamamos de velocidade média? Tudo que se refere a intervalo de tempo, ou seja, um certo tempo que aconteceu, é chamado de valor médio. Você vai perceber isso aqui em velocidade média, depois em aceleração média, potência média, força média. Tudo que apareceu no termo médio, você vai reparar que tem o ΔT. Aconteceu no intervalo de tempo. Mas, amor, e se aparecer só o T? Aí representa um instante. Aí eu vou estar falando de uma velocidade instantânea, uma aceleração instantânea, uma força instantânea. Tudo que acontece num instante é instantâneo, naquele instante. Ou, pela definição, quando a velocidade é calculada num tempo muito pequeno, um tempo que tende a zero. Quando ele tende a zero, ou seja, muito pequenininho, eu estou calculando naquele instante. Quanto menor o tempo, mais preciso é a minha velocidade. É isso que geralmente os carros medem no velocímetro, velocidade instantânea, velocidade naquele instante, ok? Então vamos lá. Velocidade média, então, para mim, significa ΔS por ΔT, o deslocamento que eu tive pelo tempo que eu levei. Exemplo, vamos dizer que eu vou para São Paulo. Eu vou assumir os valores médios aqui, não exatos, mas médios, para você poder compreender melhor. Eu entendo que de Bauru até São Paulo, onde eu moro, na cidade de São Paulo, cerca de 300 km, 300 km. Vamos dizer que eu leve 3 horas para fazer isso. Eu entendo que eu andei 300 km em 3 horas. Bem, 300 km em 3 horas significa que eu andei 100 km por hora. A cada uma hora tem uma média de 100 km. Mas a minha velocidade não ficou o tempo inteiro em 100. Como a proposta seria de ter uma velocidade sempre igual. Tá? É apenas um conceito. Na prática, eu sei que eu tive que, pelo menos quando eu passei no pedágio, reduzir a velocidade para 40 para não tomar uma multa, pelo menos sem parar. Se eu tive que pagar o pedágio, eu tive que parar o carro. Se eu passei numa subida por um caminhão que estava mais lento, um caminhão que estivesse carregando madeira, alguma coisa mais lenta, eu tive que diminuir a velocidade. Então, eu tive momentos que eu andei devagar, outros momentos que eu tive que andar mais rápido para no final eu ficar nessa média, 100 km por hora. Tá? Então, é uma velocidade que relaciona o ΔS por ΔT, simplesmente isso. Tá? Então, o que eu entendo por velocidade média? Que é a velocidade calculada comparando um certo deslocamento num certo intervalo de tempo, sem detalhes, apenas olhando de uma maneira geral. No Sistema Internacional de Medidas, como eu já te falei, deslocamento é dado em metros. O tempo, nesse caso, que é o ΔT, vai ser dado em segundos. E a minha velocidade média vai ser dada em metros por segundo. Então, uma coisa muito importante para você começar a pensar
Primeiro, toda vez que você fala em delta, você deve ter observado o que eu coloquei aqui para você, você tem que lembrar que todo delta é o final menos o inicial. Tá? Então, se eu estou falando de delta S, eu estou pensando que ele representa a posição final menos a posição inicial. Se eu estou falando de delta T, eu estou pensando que ele representa o intervalo de tempo. Então, tempo final menos o tempo inicial. Ter esse conhecimento vai ser muito importante para você na próxima parte que eu falo da equação horária e vou te mostrar as questões de ultrapassagem, pontos do tipo. Isso para você pode fazer muita diferença, tá? Outro ponto que também pode fazer um pouco de diferença, mas ainda você já vai ter treinado ultrapassagem e tudo mais, vai ser na ponto de velocidade relativa, mas aí engloba algumas outras coisas mais. Bom, maravilha! Entendendo esse conceito inicial, eu me vejo então na necessidade de comparar as unidades que eu tenho no meu país, que em geral os meus carros medem em quilômetros por hora, com as unidades do sistema internacional, metros por segundo. No entanto, vale deixar bem claro que quando eu penso em várias outras coisas, como por exemplo, a minha unha crescendo, a minha unha cresce em um certo intervalo de tempo, então alguns milímetros em vários dias, às vezes semanas. Meu cabelo cresce numa certa proporção de centímetros por mês, né? 1 centímetro, 2 por mês, ou até menos, né? Eu encho uma piscina com um certo volume em um certo tempo, tá? Eu plantei uma árvore que cresceu 3 metros em um ano. São todas relações que envolvem o conceito base, que seria o ΔS, o comprimento, com o tempo. Não, João, piscina é volume. Por isso que, na verdade, volume em sistema internacional é metro cúbico, então a base ainda é a mesma. Só que quando a gente pensa em volume, nós mudamos o nome. Em vez de a gente falar de velocidade, nós chamamos de vazão, volume pelo tempo. Mas não deixa de ser uma velocidade observada por outra perspectiva, tá bom? Se eu vou nos Estados Unidos e em outros países, eu também vejo que muitos carros medem milhas por hora. Eu tenho que saber que, nesse caso, uma milha mede 1,6 km. Isso quer dizer que se você estiver assistindo um filme como Velozes e Furiosos e lá está aparecendo assim no velocímetro do carro dele 200, você fala assim, caramba, 200? Tá, 200 até o meu Fusca pega. Calma, amigo, não são 200 km por hora, tá? Eu até acredito que o seu Fusca pega 200 km por hora, tá? Mas ele está falando pra gente em milhas por hora, porque os carros lá medem em milhas. Logo, se uma milha tem 1,6 km, 200 vezes 1,6, esse carro estava a 320 km por hora. Aí não vem não, teu Fusca não vai pegar isso. Pode ser até na descida, vai, na banguela, mas naturalmente ele não pegaria. São 320 km por hora, né? Bastante coisa. O importante para mim é saber a passagem de uma unidade para a outra. Então, metros por segundo para quilômetros por hora, primeira coisa, se eu estou em metros por segundo, para passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar pelo fator 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Esse é o conceito base. Mas já por onde vem isso? Ele vem da proporção, né? Geralmente uma hora tem 3.600 segundos. Então, fazendo a proporção certinha, você acaba caindo nesse fator múltiplo, divisor, que é o 3,6. Tá? Ah, mas não é 3.600 uma hora, 3.600 segundos? Sim. Só que metro para quilômetro também, né? 1 quilômetro vale 1.000 metros. Também tem essa proporção, né? 1.000 em cima e 3.600 embaixo. Por isso que acaba sendo assim. Mas enfim, sabendo desse fator, eu tenho uma tabela que eu sempre passo para todo mundo, falo que eu saiba essa tabela. Por quê? Se você souber essa tabela, você praticamente já sabe de cor a maior parte dos casos que possam aparecer nos vestibulares para você. Tá? Então, nesse caso, quais são os fatores que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que nessa tabela, que 10 metros por segundo, quando eu passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Logo, 10 vezes 3,6, eu vou ter 36 quilômetros por hora. Eu vou de 10 em 10, depois eu volto nos intermediários. 20 metros, duas vezes isso, então 72. 30 metros por segundo, 108. 40, 144. E 50, 180 km por hora.
Valores intermediários que podem aparecer para você em provas como, por exemplo, a prova da FUVEST, já colocou muitas vezes. Tá? 15 metros por segundo, que equivale a 54 km por hora, e 25, que equivale a 90 km por hora. Outro fator importante, que eu posso citar para você com tranquilidade, seriam 100 km por hora. 100 km por hora é aproximadamente 27,7 metros por segundo. Já posso aproximar para 28? Sim, você pode, tá? Depende muito do jeito que está representando a questão, mas sempre tomando muito cuidado. Se você fizer essa conta, quilômetros por hora para metros por segundo, 100 dividido por 3,6 vai dar 27,7 aproximadamente, né? Tem mais alguns números depois desse 7. Então, aqui já é aproximado. Se for uma prova dissertativa, toma cuidado, é melhor deixar um 27,7, talvez seja mais bonitinho. Se você pegar uma prova de múltipla escolha, cuidado com as respostas. Se elas estiverem muito próximas umas das outras, aí é melhor até que você tenha mais casas decimais. Uma casa decimal pode ser pouco, às vezes seja de 2 casas ou 3 casas. Aí você já tem habilidade de cálculo, não tem por que não fazer. Tá? Isso aqui são apenas valores de referência, para que, não que você não faça cálculos, e sim para que você tenha velocidade nesses cálculos. Você vai lá e faz, por exemplo, para você pensar no que eu estou te falando, 27 metros por segundo, não está na tabela, mas eu sei que 30 equivale a 108, que é um número que aparece em muito exercício, e eu tenho ideia de que 25 vale 90, aí eu pego 27 e calculo e dá, sei lá, vamos colocar um número qualquer, dá 150 km por hora. Espera aí, 27 fica entre 25 e 30. Se deu 150, ele deu mais do que 40. Se eu tenho essa ideia, eu já falo, opa, eu acho que eu errei a conta, eu consigo corrigir. Ter essa noção te ajuda muito a evitar falhas. A gente sabe, né, que o tempo é importante, mas acertar a questão é mais ainda. Se você não faz a questão certa, mas eu não tenho tempo para voltar na questão, sabendo que às vezes ela pode estar errada, não adianta nada. Você constrói o vestibular conciliando tempo e acertos. Tem que saber isso. Não é só um, só o outro. Tem que ser os dois juntos. Tá? Tem que ter tempo, mas eu também tenho que acertar a questão. Não adianta nada acabar minha prova antes do horário e ter muito erro na prova. Porque eu tive pressa. Não, eu sei tudo, mas não termino a prova quando deu tempo. Que acontece muito com muita gente. Então tem que administrar os dois. Aí é o treino que vai te levar a isso. Por isso que a gente fala tanto de você fazer muito simulado, muitas provas, de preferência todo final de semana. Quanto mais você faz, melhor. Tá? E quando eu falo todo final de semana, é todo final de semana. Mas o cursinho que eu faço, o ensino médio que eu faço, não tem simulado todo final de semana. E não precisa que ele tenha para você buscar. Já te falei do papai Google, entra lá, procura. Se você souber o vestibular que você quer prestar, baixa uma prova, 2 provas, senta num lugar isolado e marca o horário, cara, 4 horas, 5 horas. Não precisa de alguém estar te olhando para você fazer as coisas de maneira correta. Você sabe fazer. Então, é só uma questão de querer fazer. Que faz, ok? Vem cá comigo. Um outro dado muito importante, já apareceu algumas vezes. Eu vou te mostrar o valor base, mas ele pode ser assumir valores mais aproximados, também já aconteceu. É o famoso 1 ano luz. Quando eu penso em 1 ano luz, eu quero que você entenda que eu estou falando que eu estou andando num tempo de 1 ano. Então, delta t com a velocidade da luz. Tá? A velocidade da luz, ela tem um valor fixo. Nós costumamos colocar essa velocidade como sendo ou em metros por segundo ou em quilômetros por segundo. Eu vou passar os dois para você ter uma ideia. Isso aqui vai ser muito mais útil quando você estiver lá naquela aulinha de óptica ou naquela aulinha que envolva o conceito diretamente. Na cinemática já apareceram exercícios sobre isso, mas é uma coisa, nossa, tem que saber aqui. Saber você vai saber, não tem como não saber. Mas na óptica vai ser mais importante, bem mais importante. Tá? Então, velocidade da luz, em geral, ela vai ser indicada pela letra C. Tá? Vou deixar aqui bem claro para você. Pela letra C, porque vem do grego celeros. Tá? Então, C vai ser 3,10 elevado à quinta quilômetros por segundo
3/10 metros por segundo. São os valores que nós temos como sendo o maior valor de velocidade que existe no universo hoje. Então, até onde nosso conhecimento permite, a maior velocidade que existe é a velocidade da luz no vácuo, tá? Que é dada como 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo ou 3/10 metros por segundo. Bom, um valor altíssimo, né? De passagem. Então, o que eu tenho que entender? Ano-luz é uma unidade que representa deslocamento, tá? O que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que se velocidade média é ΔS por ΔT, logo, multiplicando isso aqui em cruz, tempo vezes a velocidade é igual ao meu deslocamento, tá? Então, quando eu falo ano-luz, eu estou dizendo qual a distância, qual o deslocamento que o meu raio de luz teve durante um ano. Simplesmente isso, tá? E quanto vale, Jabor? Cara, calma lá, vamos devagar. Primeira coisa, você tem que um ano. O que você sabe sobre um ano, gente? Jabor, eu sei que um ano tem 365 dias. Top. Vamos começar pensando assim. Então, um ano é um tempo, equivale a um tempo de 365 dias. E eu sei, nós sabemos, que um dia tem 24 horas. Então, eu vou multiplicar isso aqui agora por 24 horas. Então, vezes 24 horas. Logo, 365 dias vezes 24, 8.760 horas. Um ano. Só que você deve ter notado que a minha velocidade está em metros por segundo, ou quilômetros por segundo. Então o tempo tem que estar em segundos para fazer essa comparação. Então, pera lá, nós vimos na outra parte da aula que exatamente uma hora tem 3.600 segundos. Então eu vou pegar esse cara aqui agora e vou multiplicar ele por 3.600. Então, 8.760 vezes 3.600. Isso vai dar cerca de 31.536.000 segundos. Pronto, Jabor, só isso acabei? Não acabou. Agora eu vou pegar o conceito que eu tenho lá em cima. Não é ano vezes a velocidade da luz? Então eu vou pegar esse cara e vou fazer vezes a velocidade. Eu vou pegar em metros por segundo, tá? Para sair no sistema internacional. Mas eu mostro os dois para você. Então fica 3/10 metros por segundo. Para começar então, eu vou cortar esses segundos com esses segundos. Sobrou quem para mim? Metros. Isso é uma coisa que a gente vai fazer muito, questão de unidade, então que você entenda, te ajuda bastante a entender esse conceito de como lidar com as unidades de medida, tá? Depois eu vou falar do negócio chamado análise dimensional, que é a análise das unidades de medida. Enfim, eu fiquei ali então com 31.536.000 vezes 3, tá? Vezes 3, então, essa conta ficou mais fácil agora, né? Você vai fazer 0 vezes 3, 0 vezes 3, 6 vezes 3, não é muito difícil não. Então eu vou ficar aqui agora, nesse caso, 31.536 vezes 3 vai dar 94.608.000. Então, nesse caso, eu tenho 94.608.000 vezes 10 à oitava. Vamos esquecer do 10 à oitava, hein? Metros. Se eu contar bonitinho as casas agora, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9,46, 10 elevado à potência 15 metros, que daria aproximadamente 9,5, 10 a 15 metros, tá?
Então essa aqui é uma relação que mostra para a gente que a distância percorrida por um raio de luz durante um ano, ou seja, um ano de luz, equivale a um deslocamento de aproximadamente 9,5 10 elevado à potência 15 metros. Top, galera! Esse é o nosso conceito inicial para você começar os teus estudos sobre velocidade média. Na sequência, vamos falar sobre equação horária e entender um pouco melhor como elas funcionam.